Hoje, no nosso quadro Saber em Debate, nós vamos saber como construir um texto relacionado à cidadania, que é uma conquista valiosa, fruto da participação dos indivíduos na sociedade. É pelo exercício da política dos homens e mulheres de diversas idades que acontecem as transformações sociais. Uma vez que puder, de modo geral, se refere à capacidade de agir. Nosso querido professor Luiz André já está ali me olhando, inclusive. No contexto contemporâneo, uma instituição social destaca-se pelo seu papel de permitir ou, em alguns casos, coibir a participação ativa do cidadão em decisões e medidas de grande influência na sociedade, o Estado. Vamos saber esses detalhes todos com muito detalhe, com muita competência, com o professor Luiz André no debate, no Saber em Debate, né? O Saber em Debate que está no ar. Professor Luiz André, Saber em Debate, sempre das terças-feiras, para a gente debater literalmente os assuntos bastante polêmicos, digamos assim, né? Ou então muitas vezes debatido de forma escondida para não trazer à tona, talvez tenha motivos para isso, enfim, você vai explicar aqui para a gente. Como construir, por exemplo, para o aluno, essa introdução? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os telespectadores, né, do programa, Wilson. O processo de construção é sempre o fato mais importante, né, na construção do texto, na hora que o aluno se depara com a prova, não tenha dúvida. É como conseguir argumentar, isto é, trazer esse ponto de vista para a escrita. É sempre muito complicado se ele não tem esse conhecimento, aquele que a gente já vem discutindo, conteúdo, né? Aquele velho conteúdo exatamente que a gente já vem discutindo há algumas semanas. Não tenha dúvida, dessa feita a temática, né, cidadania, poder, política, ela é sempre importante. O edital do Enem e de outros vestibulares, ele sempre ele sempre é permeado por essa questão, por essas vertentes. E, claro, o assunto é muito importante, não precisa nem falar, né? Você acabou de falar a respeito da questão da greve, quer dizer, esse processo de cidadania brasileira ele foi alcançado com o passar do tempo. Exatamente. Isto é, outrora, em determinados momentos da nossa história, nós não tínhamos nem o direito de fazer greve, isso é um direito muito recente, é da Constituição de 88. Então, esse processo de construção de cidadania é um processo sempre a alcançar. É esse o grande tema hoje, a grande questão e a temática do debate de hoje. E isso fica, então, aquela lição de ficar antenado com tudo que acontece, porque tem pessoas que falam assim, que nada, eu só quero saber, perdão, de pagode e tal. Não, isso aí não quero saber, isso é coisa de política, coisa do governo. Isso não me interessa. Ao contrário, isso faz parte da sociedade, da vida da gente. Pelo contrário, as questões sociais, elas são debatidas como uma espécie de participação. Isto é, o capital social, para citar um tema muito importante, defendido pela sociologia já há no mínimo 50 anos, ela tem a tese de ser diretamente ligada a essa participação. É como se as nossas questões fossem melhores ou piores de acordo com a participação da cidadania. Então, eu defendo, por exemplo, o direito de greve. É óbvio que a gente tem que pensar sempre na sociedade como um todo, mas por ser legítima e por ser principalmente um fator diretamente ligado à participação, é que se constrói um país melhor, não tenha dúvida. Aquela população que pouco participa, certamente os nossos problemas são bem maiores. É bom lembrar até que nós hoje estamos, vamos dizer, comemorando um fator importantíssimo. Imagina que, por exemplo, ontem foi regulamentado, né, foi, na verdade, sancionado já os direitos dos empregados domésticos. Exatamente. Imagina que até 2013, Wilson, nós não tínhamos nem isso ainda. Isso é verdade. Quer dizer, a Constituição determinava que todos eram iguais perante a lei, mas empregados domésticos não tinham os mesmos direitos. Exatamente. Então, é um processo de construção de cidadania. Essa é a grande questão, é esse o grande debate que nós iremos tratar hoje. Muito bem. Então, como é que construir então, essa visão universalista na redação, então? Acho que essa é uma dificuldade maior para o aluno? Sim. Vamos lá. O processo de construção de texto, hoje apresentaremos aqui uma proposta de introdução lógica. O processo de introdução, de construção de texto, ele passa pela introdução, e nessa introdução é necessário que o aluno ele possa buscar sempre dividi-la em períodos, né? Uma redação, por exemplo, do Enem, que é uma redação de até 30 linhas, ele tende a construir o primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, em, vamos lá, no máximo 6, 7 linhas, dependendo da quantidade de parágrafos que ele for utilizar, né? O que é que nós pedimos sempre aos alunos? Nós pedimos que, ao invés de começar diretamente pelo que pede a temática, pelo que pede o tema, porque a maioria dos alunos, eles irão fazer isso, por que não começar trazendo uma visão universalista, que isso vem do jornalismo, pelo meu processo de formação, e trazendo um componente maior, que é
estruturar o seu primeiro período com base em questões que envolvam, por exemplo, um aspecto histórico, um aspecto sociológico, um aspecto filosófico, um aspecto relacionado às ciências humanas como um todo. Né? Num tema como esse, por exemplo, que fala da questão da política e da cidadania, nós temos fatores históricos fundamentais, porque, mais uma vez, isso aqui é que é o ponto de vista e o argumento principal. O processo de construção da cidadania não é um processo pronto, não é a letra morta da lei. Nós temos democracia. Temos democracia, Wilson, desde 1891. E o processo de construção da cidadania não foi completado ainda. Por exemplo, pega o voto como um fator histórico. O voto na Constituição de 88 foi que permitiu, por exemplo, a presença do analfabeto, né? Isto é, o voto do analfabeto. Na Constituição de 1891, quando a ideia da democracia surgiu, nós tínhamos apenas votando homens com 21 anos de idade, excluindo religiosos, excluindo-se soldados, excluindo-se, por exemplo, as mulheres que só alcançaram o direito de voto 34. Então não dá para a gente aguardar, esperar que a cidadania, que a democracia seja algo pronto, acabado e que abrace toda a população. Pelo contrário, essa visão universalista, portanto, passa por esses fatos. Vou te dar um exemplo a respeito de uma boa opção para começar um texto dentro de uma questão dessa temática da cidadania. Isso seria um argumento principal, é isso? Esse seria o fator que iria introduzir a redação para nós entrarmos no argumento universalista, principal. então. Depende do tema. Claro, a questão universalista. Por que não falar a respeito das declarações de direitos ao longo do processo histórico? Temos 3 fundamentais. Temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos da ONU em 48. As 3 distam tempos enormes. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa é do século XVIII, da época das revoluções burguesas. A outra é de 1948, a da ONU, quer dizer, são 2-3 séculos de diferença, com a grande questão, ambas tratam de princípios, e nós não vivemos de princípios. Princípios são fundamentais, precisamos alcançar os nossos direitos. Todas elas dizem que os homens são possuidores de direitos, dotados desses direitos pelo seu Criador, a ideia religiosa presente. No entanto, é preciso que a gente alcance isso. Então, na visão universalista, você traria essas visões históricas fundamentais para aí sim trazer o argumento a partir do segundo período. Isso é essencial. Muito bem. E a partir disso, então, eu faria então o argumento principal. O argumento principal aí depende do tema, claro. Por exemplo, num tema como esse, vamos imaginar que o tema fosse a questão dos direitos no Brasil, né, ao longo da nossa história. Nós traríamos, por exemplo, um tema, um argumento principal, um ponto de vista em cima das questões dos direitos mais recentes. Né? Vou te dar alguns exemplos. Nós tivemos no debate a respeito da questão dos direitos no Brasil algumas decisões importantes, como, por exemplo, a do Supremo Tribunal Federal em relação ao casamento civil de homossexuais, isso é, ao direito das pessoas terem os mesmos direitos, as cotas para os negros, né? A recente também decisão do Supremo Tribunal Federal, detalhe, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nem do Legislativo foi, ou como, por exemplo, a questão das empregadas domésticas, quer dizer, olhe como esse alcance vem sendo feito ao longo do processo histórico. Esse seria o ponto de vista. Você abriria a sua redação com essa visão universalista, compondo esse fator histórico, por exemplo, e traria no segundo período, esse ponto de vista que você iria desenvolvê-lo ao longo da sua redação. E como é que você pode, então, construir esse desenvolvimento? É isso que você está falando aí, então, você pega a questão da história geral, que você vai ter isso no conteúdo do que leu, traz, então, aí o argumento principal, tocando nos pontos, essas nuances que você citou agora aí, e aí é a partir disso que eu construo, então, todo o desenvolvimento da redação? O processo de desenvolvimento ele é feito para provar o teu ponto de vista. Quando o corretor, de qualquer tipo de prova, seja essa prova de concurso, seja essa prova do Enem, uma prova... Ele quer entender o que ele quer dizendo, é que você prove o que está presente na introdução. Que é para dizer uma coisa meio que decoreba, é isso, professor? Exatamente. Se você não consegue provar aquilo que é o seu ponto de vista, deixar claro que o seu ponto de vista pode ser um ponto de vista distoante da maioria, pode ser um ponto de vista, é o seu. O que você não pode, no caso do Enem, é ir ao encontro das chamadas visões humanísticas dos direitos humanos. Você não pode defender, por exemplo, a pena de morte. Sim. Se a Constituição brasileira não permite o nazismo, né, que é um sistema político que perseguia a minorias, perseguia a judeus, por exemplo. Então, é prová-lo ao longo da redação. Você vai ter ali, em tese, 2 ou 3 parágrafos, dependendo aí do redator, para que você possa provar esse ponto de vista dentro
dessa redação. Bom, deve-se utilizar o pensamento de um teórico, por exemplo, aí para ganhar alguma competência. Geralmente as pessoas fazem isso, né? Segundo Lavoisier, segundo Pitágoras. Vira até um chavão você colocar o segundo, né? Quer dizer, a gente pede que você se utilize de outras expressões. O corretor também olha isso, né? Sob a ótica, por exemplo, né? Exato. Você já passaria a mudar o contexto. Mas muito mais importante é você fazer com que, no caso da redação Enem, vamos deixar claro, com que você consiga convencer o corretor de que você tem conhecimento de mundo, de que você vai além daqueles textos de apoio que normalmente se encontram na prova. Vamos dar mais um exemplo. Vamos pegar esse tema da cidadania. São tantos os teóricos que podem ser utilizados, desde os teóricos iluministas, por exemplo, que fundamentaram a criação de Estado, até teóricos recentes. Gosto muito de um sociólogo britânico, já morto, chamado Thomas Humphrey Marshall. O que é que o Marshall fala? O Marshall traz a ideia de que essas conquistas de direitos foram dadas aos poucos. Discutimos isso há pouco aqui, né? Qual? Inicialmente nós tivemos os direitos civis, direito, por exemplo, da liberdade, o direito de propriedade, lá no século XVIII. No século XIX, a nossa luta foi pelos direitos políticos, o direito de voto. Afinal de contas, só poucas pessoas votavam, o voto era censitário, né? Hoje nós já temos os direitos sociais, temos, por exemplo, o direito à saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado, a questão educacional, a questão da previdência. Quem sabe, num futuro próximo, teremos o direito ao trabalho como um fundamento da Constituição, isto é, com uma determinação de que as pessoas não podem ser, por exemplo, demitidas, né, em épocas de crise, como acontece. Então, esse processo de construção seria evidenciado, corroborado com um teórico para dizer ao corretor: tem uma capacidade de escrita excelente e provo isso dentro da capacidade teórica, utilizando um determinado pensador, um teórico da sociologia, da filosofia, da história. Aí vai. Isso é maravilhoso, você dá dicas fantásticas para a gente concluir uma redação coesa, né, sintetizada, lógico, com conteúdo fantástico. Parabéns, professor, pela maneira como o senhor discorre. Eu, pelo menos, estou aprendendo e muito, né? Faz tempo que a gente fez essas redações, na época, eu, pelo menos, enfim. Professor, relate algum caso, por exemplo, e aí os telespectadores pedem muito, que você conheça, que tenha, por exemplo, significado uma conquista ou uma ampliação de direito de cidadania. O aluno poderia dizer assim: deixa eu ver um exemplo aí e tal. Excelente, excelente. Então vamos lá. O processo de construção inicia, vamos imaginar, nesse desenvolvimento com um pensador trazendo um argumento de autoridade à sua redação. Depois nós construiremos parágrafos de desenvolvimento com base ou na relação causa-consequência ou numa relação argumento e contra-argumento. É claro que o aluno ele precisa conhecer o assunto para fazer isso aí. Mas vamos imaginar, por exemplo, né, uma situação que envolva conquistas recentes. Citamos algumas delas, como, por exemplo, a questão das cotas para os hipossuficientes, né, na relação brasileira. Deixar claro que, no caso da lei federal, ela determina que isso seria relacionado a questões sociais, não especificamente raciais. Temos uma dívida enorme, né, com várias questões do Brasil, inclusive com a questão negra. Aquilo que nós citamos, inclusive, num dia bem interessante, específico, que é a questão dos direitos dos empregados domésticos. É essencial pensar nisso e nós imaginarmos quanto tempo se levou para dar essas conquistas, para que essas pessoas tivessem o direito a esses mesmos direitos dados às pessoas ditas normais, o que é um absurdo, imagina. Concordo. Tá? Então isso aí seria para que você pudesse trabalhar um contexto atual dentro do seu texto, né? Então você começaria falando dessas conquistas de direitos ao longo desse processo histórico, né? E traria como consequência o fato de que há uma necessidade de você avançar sobre esses direitos com situações recentes como essas que eu acabei de citar aqui. Maravilha, muito bom. Olha, eu vou dizer, eu me sinto um aluno, tomando uma aula fantástica, professor Luiz André. Mais uma vez, muito obrigado, sempre aí no Saber em Debate. Próxima terça-feira, mais um tema também para ser debatido, para que os alunos... Aliás, eu quero lhe deixar aqui os abraços que recebi em uma festa em que fui, na semana passada, e colegas, né, contemporâneos, né, dando um abraço, dando os parabéns pela maneira como você consegue discorrer os assuntos. E alunos também, filhos inclusive desses nossos colegas, que estão antenados com você, quando não podem no horário, pegam na reprise ou no YouTube e que vão, tenho certeza, ser mais um vitorioso aí. O tempo passou e nós já estamos nessa idade de já alcançar os filhos dos nossos amigos. Estamos bem, você está bem, você está bem. Professor, um abraço bem grande. Sucesso. Até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Saber em Debate. Um abraço. Professor Luiz, um abraço grande para você, meu grande amigo, inteligentíssimo aí, trazendo sempre informações precisas para que vocês possam fazer aí uma redação do Enem espetacular.